Olá, bem-vindos a mais essa leitura das energias da semana. Uma semana que a gente espera que seja bastante abençoada, bastante produtiva e que a gente consiga aqui então as melhores energias, os melhores conselhos e direcionamentos. Para quem está chegando agora, eu sou a Duda, muito prazer. Vou tirar aqui um arcano maior e clarificar com os arcanos menores e os demais oráculos. Vamos lá? Que venham direcionamentos, alertas, conselhos, respostas e que a gente tenha uma semana abençoada. Vamos lá. A estrela. Excelente arcano, um arcano de cura, um arcano de recomeço, um arcano de esperança, né? De dias melhores, onde a gente se encontra então alinhado com o nosso propósito de vida, né? Com equilíbrio entre razão e emoção, já sem as preocupações das ilusões da vida, com muita bagagem, né? Esse é o arcano que vem depois da torre, depois da dissolução, depois de um período grande de dificuldade e que fala do nosso renascimento, da nossa reconstrução, tá bom? No fundo do deck, o arcano do mago, ou seja, a reconstrução mesmo, porque este é o grande manifestador, né? Ele, pequeno grande manifestador, ele que concretiza aquilo que ele quer, aquilo que ele imagina e que tem à disposição os elementos para fazer isso. No entanto, aqui vale lembrar que tudo que a gente manifesta tem uma consequência e deve ter um porquê. E a gente precisa ter claro na cabeça, na mente, ele é regido por Mercúrio, né? Quais são as consequências dessas nossas cocriações, dessas nossas manifestações, e se a gente também está preparado para isso, né? Porque esse terreno aqui da carta da estrela é um terreno fértil, limpinho, pronto para a gente pôr ali aquilo que a gente quiser, né? Então, a gente tem aqui um caminho aberto, completamente aberto. Vamos ver aonde que a gente pode... 5 de copas. Aonde a gente pode manifestar isso, né? Esse 5 de copas fala de luto, de tristeza, de decepção, né? De quem se deparou com a verdade, mas fala da gente sair da tristeza e recomeçar, né? Porque afinal de contas, 3 taças se foram, mas existem 2 ali, de pezinho ali, esperando pela gente. Então, como o arcano da torre também nos deixa nessa mesma condição de tristeza, de luto, embora seja neste caso, e no outro também, do 5 de copas, por que não dizer? Um livramento, né? É um pouco difícil às vezes a gente se reestruturar, né? E enxergar as coisas dessa maneira. Mas vamos lá. 8 de copas. Um tempo de deixar para trás aquilo que já não dá mais, né? 6 de paus. Rumo ao sucesso, à vitória, ao reconhecimento e a uma estabilidade emocional. O rei de copas aqui. Então, aqui a gente pode estar conversando com pessoas que podem ter saído de um relacionamento, de um divórcio, mas, como eu falei, né, foi um livramento, acabou, deu o que tinha que dar. Mas se não for esse o caso, aqui a gente está falando de abandonar, inclusive, embora seja um naipe de copas, velhos padrões, velhas ideias, sabe? Não dá mais, por mais que você ame, por mais que você goste, você investiu muita energia ali, mas não deu, né? Então essa pessoa organiza suas emoções e vai em busca do novo, né? Com o mago e a estrela
na abertura do jogo, é o que a gente tem que fazer, deixar o passado para trás. Mesmo porque nós ficamos aqui no fundo do deck com 9 de copas, né? Então a gente vai do 8 para o 9, que é a carta da realização dos pedidos, né? Dos pedidos atendidos. É uma carta de alegria, de plenitude emocional, né? Onde a gente está feliz porque a gente está feliz. Não é porque a gente tem isso, porque tem aquilo outro. Porque a gente conseguiu, é um antes do 10, né? Então a gente conseguiu chegar num ponto de estabilidade. Muito bom. E aqui a gente sai de um 8 e vai para um rei, né? Eu vejo que essa semana, independente do que você esteja deixando para trás, isso vai te trazer um novo momento de vida, e muita alegria também, né? Então, o tempo de dificuldade fica para trás, né? A gente tem no coração aqui da sua leitura, né? Na coroa da sua leitura, a carta do triunfo, né? Então, vamos ver o que mais que a gente consegue de informação aqui. E esse rei de copas pode ser você, se você for um homem, pode ser um homem importante na sua vida, ou pode ser simplesmente uma energia. Mas, de toda forma, de uma pessoa bastante equilibrada emocionalmente, né? Que é um bom ouvinte, que é um bom conselheiro, que tem o seu trono sobre as águas, né? Então, ele tem aí uma taça na mão para te ofertar, aceite, né? 7 de copas. A gente tem o 8 de copas e aqui embaixo o 7 de copas, que fala sobre ilusões, mas que fala também de muitas oportunidades. Vamos ver aqui. A carta do julgamento, né? A carta do karma, a carta da separação do joio do trigo, né? Então, se a gente tem aqui muitas opções, é importante também que a gente saiba que isso, tudo que a gente fizer, tudo que a gente escolher, um dia a gente vai ter que prestar conta. E a carta do karma é justamente isso. É o preto no branco, é a hora da verdade, quem deve paga, quem merece recebe. E é um chamamento para uma nova vida, como a gente tinha falado aqui com a estrela. E embaixo do mago, curiosamente, a gente ainda ficou com a carta da roda da fortuna. Se eu não me engano, saiu a semana passada também. Ou seja, existe um movimento aqui onde o passado deve ficar para trás e daqui para frente a gente deve buscar esse triunfo, né? Essa ressurreição numa nova vida. Vamos ver o que mais. 3 de ouros. Aqui a gente pode estar falando sim de trabalho, né? É a carta realmente do trabalho, de algo que se inicia, de um projeto, né? Que tem tudo para ser muito bem sucedido. Então, se você tem no 7 de copas muitas opções, é importante que você use a sua sabedoria, o seu aprendizado da carta do julgamento para fazer essa escolha, né? Porque aqui na carta do julgamento, a gente já está falando de passado, daquilo que a gente viveu, do porquê que a gente fez, porquê que a gente deixou de fazer, onde nós acertamos, onde nós erramos, por que erramos, né? E o que a gente quer daqui para frente, né? Qual é esse novo projeto que a gente quer pôr em prática? No fundo do deck, um cavaleiro de copas. Veja, ele que vem trazendo boas notícias, ele que vem trazendo uma taça, né, transbordando aí alegrias, e ele é um portador de boas notícias, portanto, aproveite, se ligue, né, fique atento, fique esperto aí com o que tem para chegar. Porque a carta do 7 de copas fala de muitas ilusões, né? São tantas opções que às vezes a gente fica sem saber o que escolher. Mas a carta da estrela e a carta do karma, a gente não tem mais o direito de se permitir as ilusões da vida, sabe? Aquela coisa pueril, né?
Não dá mais pra gente brincar de 15 anos de idade. Ah, eu sou uma adolescente, não sei o que eu quero pra vida. A gente já está aqui no final de um ciclo para o início de outro. Portanto, vamos ver aí o que está chegando, mas de toda forma, vem por merecimento, né? Vem para um reconhecimento. 7 de paus, né? A carta da provocação, do ímpeto, da gente defender aquilo que a gente quer, da gente acreditar que a gente pode, da gente saber que a gente tem uma proteção espiritual aqui, com a carta da temperança, outro arcano maior, pedindo equilíbrio, pedindo moderação, pedindo paciência, porque este projeto está na fase inicial ainda, né? Portanto, seja ele qual for, vá devagar, né? Não precisa acelerar. Porque a carta da temperança fala desse caminho do meio. É a carta que vem depois da morte. Então, nós temos a estrela que vem depois da torre e a temperança que vem depois da morte. São 2 períodos de expurgo. 2 períodos muito difíceis. E com o karma no meio. Com a carta do julgamento no coração da leitura. Então, eu posso estar falando com pessoas aí que sofreram um abalo na estrutura de vida que até então estavam levando, bastante forte. Mas enxerguem isso como um livramento divino mesmo. Né? É como se Deus estivesse te recolocando na rota certa. Né? E muitas vezes a gente demora um tempo, como eu já falei, para entender isso, né? Para aceitar que as coisas foram como tinham que ser. Né? A carta do 8 de ouros, né? Embaixo do 3 de ouros. Ou seja, a gente está sim falando de trabalho, né? De aperfeiçoamento, desse tempo que as coisas demoram para se aperfeiçoar, né? Porque essa carta fala do refinamento, da repetição, da maestria que a gente alcança quando a gente se dedica e se empenha e vai refinando o nosso ofício, né? Então, se a gente estiver falando de um relacionamento aqui, embora a gente tenha cartas de ouros, né? Mas a gente tem o rei de copas aqui em cima, é uma coisa que está começando, né? Que precisa do nosso empenho, que precisa da nossa dedicação. Portanto, seja de trabalho, seja em termos afetivos, isso é para a vida, né? A gente passa por altos e baixos, a gente tem as nossas escolhas para fazer, a gente tem a nossa bagagem de vida, que é o nosso alicerce para fazer isso, né? Mas a gente precisa, primeiro, saber quem a gente é, aquilo que a gente aceita e aquilo que a gente não aceita mais, né? E também ter esse ponto de equilíbrio para poder fazer a nossa melhor escolha. E no fundo do deck ainda ficou a carta da justiça, outro arcano kármico, pedindo, dizendo não só que aquilo que é seu por direito virá, como também pedindo decisões equilibradas aqui, né? Como a gente saiu com a carta da temperança. Né? Seja mais racional, menos emotivo, menos emotiva, né? Pense agora com a maturidade desta figura, desta carta. Né? Veja que essa mulher está nua. Ela já devolve as suas águas para o universo. Ela já não está mais preocupada com o que os outros estão achando. Ela não está mais preocupada em dar satisfação da vida dela para ninguém. Né? Ela quer um alinhamento espiritual e ela tem, e o mago também tem, né? Como eu disse, embaixo dele ficou a carta da roda da fortuna, ou seja, trazendo um movimento de mudança, de progresso, porque a roda também é outro arcano kármico, e a gente tem aqui tudo para uma nova vida, para um novo momento bastante satisfatório. Muito, muito, muito bom. E fiquem atentos aí com esse cavaleiro de copas, que pode trazer informações, né? Mas não caiam, né, na armadilha do 7 de copas. Porque quando a gente tem muita coisa para escolher, às vezes a gente se perde. E aqui, neste caso, a gente se perde feio, tá? Então, é usar dessa sabedoria, dessa vivência, dessa experiência de vida e de tudo de muito difícil
que a gente passou até aqui, certo? Vamos ver o que o baralho cigano tem para dizer. A carta da raposa, né? Então a gente está falando de esperteza, de astúcia, de sagacidade, de atenção, né? É o 9 de paus, o 9 de paus é a carta do sentinela, da experiência de vida. Carta dos ratos. Então a gente tem aqui 6 e 2 vezes o 7 de paus, né? Então não saia do triunfo para o desgaste dos ratos, né? Então a gente está num movimento de progresso que pede toda essa esperteza para a gente não repetir a dose, porque isso depende só, única, exclusivamente da gente. Por quê? A gente tem aqui a carta da lua que fala de honrarias. Acabei de falar da carta ali do triunfo. Aqui a gente está falando de uma conexão espiritual, como a gente falou desde a abertura do jogo, né? A carta da lua fala do tempo certo das coisas acontecerem, fala do reconhecimento, fala das honrarias, fala da importância da conexão espiritual, de você ouvir os teus mentores, de você ouvir a voz da tua intuição principalmente, né? Porque a lua, embora a gente tenha a estrela aqui, né? Fala do que está oculto, certo? Então, se a gente tem um 7 de copas com a carta da lua e dos ratos aqui, é preciso atenção redobrada. E nós temos aqui embaixo, no fundo do deck, a carta dos livros, falando: use aquilo que você sabe a seu favor. É uma carta que fala de estudos, porém de revelações daquilo que está oculto e do desbravar de novos horizontes. Ou seja, se você está passando por um processo de julgamento aqui, né, se abrindo para um novo, não é possível que tudo que você passou daqui para trás não te sirva de bagagem para você rastrear muito bem o chão que você está pisando, certo? Mesmo porque embaixo dele ficou a carta do sol. Onde o sol chega, tudo ilumina. Então aproveite toda a sua experiência de vida, seja em que aspecto for aqui, né? Vamos deixar para trás um desgaste, né? Então nós temos 2 aspectos aqui. O primeiro, de não repetir o erro, e o segundo, né, mostrando que tudo que estava desgastado mesmo, né, superado. A carta dos ratos não tem lado positivo, né? Todas as outras têm, essa carta não tem, né, um aspecto positivo. Fala de roubo energético, fala de traição, fala de coisas ocultas, né? Porque os ratos estão sempre à noite se esgueirando. Então, não vamos nos iludir e querer fazer o caminho reverso. É daqui para frente, certo? Esse tempo de desgaste fica para trás. Agora é o momento do novo, né? O mago é o arcano número 1. Né? Então a gente tem aqui um caminho e um processo muito bonito mesmo de renascimento, e de um renascimento com uma bagagem incrível, que te coloca numa condição de criar aquilo que você quiser. E com muito empenho, sabe? Com muito equilíbrio. Bacana. Esse agosto tá sendo um mês bem especial, né? Então, vamos aproveitar ao máximo. Vamos pegar aqui o conselho do oráculo da benzedeira para finalizar essa mensagem. Prudência, é hora de zelar por você. Então, é exatamente isso que a gente estava falando até agora,
né? A gente já passou por um processo aqui bastante difícil, né? Se a gente tem a carta do karma no coração da leitura, né? Que é uma carta bastante difícil. Eu sinto que, inclusive, é uma carta mais difícil que a própria carta da torre, né? Porque aqui é um momento de acerto de contas mesmo, né? Então, assim, a gente tem a estrela vindo depois da torre, a temperança vindo depois da morte. Então, um processo de vida bastante complicado, conturbado, de limpeza mesmo, para seguir em frente. Então, agora, siga, mas siga com prudência, né? Com sabedoria, com a esperteza da raposa, né? Até para você enxergar aonde podem ter outros ratos pelo caminho. Porque é o seu momento, né? Com a carta da estrela ali dizendo é o teu momento de brilhar e a carta da lua dizendo é o momento das tuas honrarias, né? As fases da lua aparecem aqui, tá vendo? Então, agora chegou a hora. E no fundo, autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Se a gente não alcança a nossa verdade depois de uma torre, depois da morte, depois da torre, depois do karma, tá difícil, né? Tá difícil. Então, bora desvendar os nossos segredos, bora colocar luz no nosso caminho, aproveitar aí essa estabilidade emocional, né? A chegada de coisas novas e dos nossos pedidos atendidos. Nós temos também aqui a carta da justiça, portanto, o que é nosso está guardado, está chegando, está aqui, né? Não tem por que se preocupar, né? Só não dá para retroceder. A gente não está aqui para isso, ok? Então eu espero ter ajudado de alguma forma, espero que a gente tenha sim uma semana bastante abençoada, de muito progresso mesmo, né? Da chegada de informações que tragam bastante alegria e que a gente se olhe com mais amor, com mais atenção, inclusive, né? Para a gente seguir rumo a esse sucesso que a gente não só deseja, como merece também, certo? Se você gostou, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, se inscreve no nosso canal que isso ajuda bastante, beleza? E a gente se vê na próxima leitura. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau.